fora da tempestade, mas a tempestade continua. Vou pedir para você compartilhar para a gente aumentar o alcance. Gostaria de pedir para deixar o like. E quem estiver chegando nesse canal pela primeira vez, por favor, inscreva-se e compartilhe com os grupos, tá? Isso é muito importante. Compartilhe nos grupos. Vamos lá. Nós estamos agora em direção ao Cruzeiro, que é onde vai acontecer o ato, né, de manifestação que foi iniciado pela caminhada do Nicolas Ferreira. Esse ato de manifestação, ele reúne pessoas de todas as vertentes. É muito importante mesmo, respeitar que não se trata de um ato fascista, como algumas pessoas dizem, e nem é um ato golpista, tá, gente? Sob o aspecto, e dessa vez eu vou aproveitar que eu estou dentro do carro, vou fazer uma análise mais profunda, mais tranquila, tá? Sobre o aspecto e o ponto de vista de quem está participando dessa manifestação, sobre o aspecto de quem está indo nessa caminhada junto com o Nicolas Ferreira, as pessoas que estão presas pelo 8 de janeiro, elas foram presas injustamente, tá? Sobre o ponto de vista legal, eu não estou discutindo aqui o ponto de vista legal, tá? Eu estou discutindo o ponto de vista da expectativa das pessoas. Conversei com várias pessoas durante a caminhada e essas pessoas, elas têm uma opinião que é uma opinião consolidada. As pessoas que foram presas no 8 de janeiro foram presas injustamente. Existem várias teorias para essa injustiça. Eu não quero entrar nesse momento em nenhum ponto de análise jurídica, porque todo mundo conhece qual que é a minha opinião sobre o aspecto jurídico. Mas eu vou falar com vocês quais são os elementos emocionais envolvidos nesse ato de caminhada, que já é um ato de caminhada, que já é o maior ato político dos últimos tempos. Olha só, a motivação dessas pessoas, essas pessoas estão motivadas principalmente pela sensação da injustiça, porque a maioria considera que tudo bem, ali a gente viu quebradeira, ali a gente viu vandalismo, ali a gente viu várias coisas, mas essas pessoas consideram que as condenações relacionadas a golpe de Estado, que é a condenação que realmente colocou as pessoas na cadeia, são condenações injustas. Então, esse é o estado psicológico das pessoas que estão nas manifestações, esse é o sentimento que levou as pessoas para as manifestações. É importante dizer isso. Na caminhada do Nicolas Ferreira, as pessoas, elas caminham e pedindo liberdade, né? No início, o nome da caminhada, ela tinha dois nomes, né? Agora virou Acorda Brasil, porque ela tomou uma proporção muito maior que o próprio Nicolas Ferreira imaginou que ela tomaria. No primeiro momento, a caminhada, ela tinha exatamente esse norte, né? Da uma caminhada por liberdade, focada principalmente na liberdade das pessoas que foram presas pelo 8 de janeiro. Essa caminhada do Nicolas, é claro que muitas pessoas estão ali pedindo anistia, tem muitas pessoas pedindo a liberdade do Bolsonaro, mas a caminhada do Nicolas, ela não se iniciou pela liberdade do Bolsonaro, ela se iniciou para derrubar o veto do presidente Lula sobre o projeto da dosimetria, que reduz as penas e automaticamente livra da cadeia essas pessoas que estão lá presas pelo 8 de janeiro. A percepção que nós temos no Brasil, ela se divide, tá, gente? Nós temos uma percepção, claro, o lado da direita tem uma percepção que essas pessoas foram injustiçadas, enquanto o lado da esquerda tem uma percepção que essas pessoas precisam ser punidas, porque quebraram tudo e etc e tal. E eu acho que já chega a ser um exagero esse desejo de vingança da esquerda, de achar que essas pessoas
precisam ficar presas para o resto da vida. E o que está acontecendo, infelizmente, é que, assim, já ficou exagerada a coisa, tá? São coisas completamente incoerentes, como, por exemplo, dentro da esquerda há uma visão de direitos humanos, né, uma visão muito grande de defesa de direitos humanos para muitos crimes, mas por causa da disputa ideológica, da questão da percepção de que aquelas pessoas estavam nas ruas defendendo os políticos da direita, defendendo o Bolsonaro, essas pessoas não merecem a proteção dos direitos humanos. E é uma coisa muito comum também a gente ver a visão que as feministas elas têm. As feministas consideram que qualquer mulher merece proteção, menos a Carla Zambelli. Então a gente consegue ver que tem muitas incoerências. Mais no que diz respeito ao evento em si, o evento foi crescendo. No que diz respeito à análise política do acontecimento político atual do Brasil, da circunstância, nós estamos indo em direção ao evento agora, uma tempestade muito grande, agora a coisa começou a andar, tá? Lembrando, pessoal, estou em Brasília, participei da caminhada do Nicolas, não estou no meio da chuva, porque eu não tenho condições de fazer live no meio da chuva, e quando a tempestade muito forte começou, eu estava sem capa de chuva, não tinha condição nem de continuar a caminhada, até porque eu não tenho a condição de saúde da galera que continuou, a turma. Na hora que começou a tempestade, a galera continuou a caminhada não parou por causa da tempestade. Então nós temos nesse momento um movimento muito grande de pessoas que eu não sei precisar para vocês quantas pessoas vão chegar no início do movimento. A gente não sabe se essa chuva vai continuar desse jeito, mas uma coisa é certa, o movimento que começou como uma caminhada pela liberdade, ele se transformou no movimento Acorda Brasil, que é um movimento que agora já basicamente virou o jogo da política brasileira. E o maior cego é aquele que não quer ver. O movimento virou a situação da política brasileira. Hoje nós temos a turma da direita que antes não estava indo mais para as ruas, tá? A direita não queria tomar as ruas, a direita não queria arriscar a prisão, porque chegou num ponto em que praticamente ficou assim: olha, se eu for para as ruas manifestar, se eu for para as ruas mostrar minha indignação, o STF manda me prender. Ficou consolidado esse medo. Isso acabou. No momento que o Nicolas Ferreira começou a caminhada, nós tivemos, nesse meio tempo, nós tivemos o Lindbergh Farias criticando, né, ridicularizando a caminhada no primeiro dia. Já no terceiro dia, o Lindbergh Farias já estava desesperado, pedindo à Polícia Federal para interromper a caminhada, mas a Polícia Federal, ao contrário, ela protegeu as pessoas durante a caminhada, está deixando de uma forma analítica muito clara que não vou falar que a Polícia Federal estava na caminhada e que a Polícia Federal fez parte da caminhada, não. A Polícia Federal estava ali protegendo o ser humano e regulando o trânsito, assim como a Polícia Militar estava ali também protegendo o ser humano, regulando o trânsito. Não teve nenhuma intercorrência, não teve nenhuma confusão. Existia um medo muito grande de que algumas pessoas fossem acampar ou fazer protestos lá na porta da Papuda, protestos em favor do Bolsonaro, na porta do presídio. Só que eu imagino que, exatamente por uma determinação do Alexandre de Moraes, uma autorização de prisão das pessoas que fizessem qualquer tipo de movimento lá na frente da Papuda, não aconteceu esse movimento. O movimento ele foi realmente direcionado, todo direcionado para o Cruzeiro, que é para onde está indo o Nicolas Ferreira. Né? Lembrando, muito fake news aconteceu, pessoas falando que o Nicolas Ferreira estava ficando em hotel de luxo, enquanto as pessoas que estavam acompanhando estavam dormindo na rua, o Nicolas Ferreira no hotel de luxo. Mentira, não aconteceu isso, eu estava lá acompanhando. O Nicolas Ferreira, ele estava almoçando o mesmo almoço que estava sendo distribuído para as pessoas. O Nicolas Ferreira, ele estava puxando a caminhada. Hora nenhuma ele entrou em carro de luxo, como estavam dizendo. E a prova de que o vídeo do Thiago dos Reis falando que eram apenas alguns influencers que estavam gravando, andando 100 metros e gravando de novo, a prova veio à tona agora nesse momento que a gente viu ali
eu filmei para vocês um volume de pessoas que eu imagino que já tem nas ruas 50 mil pessoas para esse movimento, né? A análise anterior caiu, eu imagino que nesse momento tem algumas pessoas que estavam vendo a análise anterior, mas tem pessoas que não estavam vendo. Queria lembrar vocês que são dois movimentos que acontecem nesse momento, dois movimentos que acontecem na política que não podem ser menosprezados. No mesmo momento em que a gente tem a direita voltando para as ruas, no mesmo momento em que a gente tem a direita, não precisa não, no mesmo momento que a gente tem a direita voltando para as ruas, mesmo momento em que a gente tem o Nicolas Ferreira se tornando a figura mais importante da direita brasileira, e sempre lembrando, o Nicolas não pode ser candidato a presidente, então o Nicolas vai apoiar e já é apoiador do Flávio Bolsonaro. Lembrando que o Flávio Bolsonaro já é o candidato da direita, essa briga entre Flávio e Tarcísio já acabou, a Avenida Faria Lima, ela quer o Flávio Bolsonaro na presidência e o Císio continuando como governador de São Paulo. Então, nesse momento em que a gente tem um pouco aí de certeza a respeito de quem está jogando na política brasileira, a gente tem um pouco de certeza a respeito de quem são os jogadores, a gente já começa a perceber que a organização da direita, ela começa a mudar um pouquinho os rumos das pesquisas, tá? Então, na análise anterior, eu trouxe para vocês não apenas as curvas das pesquisas que já mostravam uma queda no apoio do presidente Lula, uma estagnação do presidente Lula e um crescimento muito grande no apoio do Flávio Bolsonaro, né? Nós tivemos a Atlas Intel trazendo o Flávio Bolsonaro com 45 e o Lula com 49. Isso já no início da campanha do Flávio Bolsonaro. Então, a gente já tem uma tendência que é uma tendência que eu venho já falando há uns 15 dias, tá? No momento em que o Trump, no momento em que o Trump realizou aquela operação que prendeu o Nicolás Maduro, eu já venho falando que, olha, esse movimento do Trump como Nicolás Maduro é um movimento que gera dentro de toda a direita uma comemoração, e essa comemoração dentro da direita, ela automaticamente ela resolve o problema que existia antes, tá? Antes, na direita, existia aquele problema de desunião, porque quando o Trump declarou o tarifaço, se você quiser parar, pode parar, Diego, McDonald's ali, ó. Vamos lá. Antes, quando o Trump declarou o tarifaço, a gente não tinha uma união de toda a direita e de todo o centro ao redor do apoio ao tarifaço. A família Bolsonaro, ela ficou isolada na questão do tarifaço. Pode procurar outro lugar se quiser, que aqui deve ter muito lugar. Ou se quiser tentar entrar pela saída aqui mesmo. No momento em que o Trump declarou o tarifaço, nós tivemos a família Bolsonaro isolada na questão do tarifaço. Só que no momento em que o Trump ele conseguiu capturar ou sequestrar o Nicolás Maduro, ali a gente teve uma situação bem diferente. A gente teve um apoio consolidado de toda a direita e todo o centro que criticava o Nicolás Maduro ao Donald Trump. Isso acabou trazendo esse apoio, acabou trazendo uma alegria muito grande que acabou reengajando a direita. Agora, depois dessa direita reengajada, esse movimento do Nicolas não apenas aproveitou uma direita que já estava reengajada, como colocou essa direita de volta na política, colocou essa direita de volta na rua. E agora, você que está, pode ir no drive-thru, já sequei já, tá de boa. Tá de boa. Agora, o que acontece, gente? Essa direita que está nesse momento reengajada e já está nas ruas, ela chega crescendo no momento em que o Lula estagnou, no momento em que a assessoria do Lula já não consegue trabalhar mais. Infelizmente, essa é a realidade. Na análise anterior, eu trouxe para vocês uma dificuldade muito grande que a equipe do Lula está tendo de trabalhar, porque a equipe do Lula tem agora a Janja que manda em tudo. Então, a equipe do Lula não trabalha mais. Esse movimento, então, do Nicolas Ferreira muda completamente a situação da política. Então, nesse movimento agora, a gente consegue ver
que a direita ela já está assumindo novamente o protagonismo, principalmente nas redes sociais, tá? Nas redes sociais, a direita ela deve estar pelo menos 5 vezes maior do que a esquerda. Nas ruas, a direita existe e não existe esquerda nas ruas mais. Os movimentos de rua da esquerda, eles acabaram. E nós tivemos dentro da esquerda, nós tivemos uma troca. O eleitor, o cidadão humilde, o trabalhador, ele foi trocado pelo intelectuário, tá? Esse foi um outro movimento que foi um movimento muito errado, que ajudou a destruir a esquerda. Lembrando o evento que aconteceu ontem, para sintetizar isso, tá? Ontem o presidente Lula, a equipe, né? E eu imagino que isso é coisa da Janja, porque a equipe do Lula nunca foi assim, os assessores do Lula nunca foram assim, mas a equipe da Janja, imagino eu, ela acabou bloqueando um dos maiores apoios do governo Lula, do próprio Lula, que é o MTST. Então nós tivemos o movimento de base do governo Lula sendo barrado de participar do evento e recebendo a notícia que eles teriam que participar do evento de uma salinha vendo Lula por uma televisão. Então o MTST abandonou o evento do Lula, e eu queria que vocês avaliassem nesse momento se é o MTST que traiu o Lula, né? O MTST traiu o governo Lula na hora que abandonou o Lula, ou foi a equipe do Lula que traiu o MTST no momento em que barrou a entrada do MTST no evento? Então agora nós temos a seguinte situação: nós temos o Nicolas Ferreira, caminhou 200 e poucos quilômetros do lado da população. O que eu vi na rua hoje foi, eu queria até dizer para vocês que eu tive o orgulho de ver a Júlia Zanatta caminhando no meio do povo lá, e a Júlia Zanatta, ela representa para mim, é a pessoa que me fez abrir os olhos, tá? A Júlia Zanatta me fez abrir os olhos, porque enquanto dentro do PSOL, enquanto dentro do Partido dos Trabalhadores a galera estava só criando leis para me botar na cadeia, a Júlia Zanatta criou uma lei para evitar que as denúncias caluniosas possam destruir as pessoas, né? Possam colocar uma pessoa na cadeia. Se uma mulher fizer uma denúncia caluniosa contra o homem, o juiz tem que avaliar as provas em 48 horas. Isso é um projeto dela, é um projeto que me deixou muito feliz. 8 anos de cadeia para a mulher que faz uma denúncia falsa e coloca o homem na cadeia por uma denúncia falsa. Então eu tive o prazer de ver, além de muitas pessoas, eu tive o prazer de ver a pessoa da direita que eu mais admiro, tá? Eu preciso dizer para vocês, eu preciso confessar para vocês, eu já estou falando há mais de um ano que eu vou votar no Cleitinho para governador em Minas Gerais. Estou falando com vocês que hoje a pessoa mais importante para o público, tá? Não estou falando o cara que tem condições de fazer articulação, não. A pessoa mais importante para o público da direita nesse momento, a voz da direita nesse momento, é o Nicolas Ferreira. Mas, para mim, a pessoa que mais me representa dentro da direita brasileira é a Júlia Zanatta. Então, hoje eu tive o prazer de caminhar um tempinho do lado dela. Nessas circunstâncias, tem uma pessoa me ligando aqui, Diego, 31 80 27 10 15, liga aí e descobre quem que é essa pessoa que está me ligando. Então, pessoal, eu digo para vocês que hoje o que eu consigo avaliar, pelo que eu estou vendo aqui em Brasília, é que tem muito espaço para crescimento da direita. A direita já está em empate técnico com a esquerda. Tem muito espaço para crescimento da direita, mas não tem mais espaço para crescimento da esquerda, muito pelo contrário. Enquanto a gente consegue perceber uma direita que está incorporando os movimentos, que está recebendo as pessoas, uma direita que está recebendo as pessoas, por outro lado, a gente está vendo uma esquerda que plantou o pé na bunda do MTST, o governo Lula que plantou o pé na bunda do MTST no evento do Lula em Maceió ontem. Isso é uma coisa extremamente simbólica. Estopa Pátria e Família. Muito obrigado. E muito obrigado, colega que escreveu aqui. Eu tenho um pouquinho de problema de vista, gente. Eu não consigo enxergar todos os
Eu não consigo enxergar todos os comentários, não, mas principalmente que eu estou transmitindo aqui agora do telefone. Eu queria pedir para as pessoas que estão chegando no canal pela primeira vez que você faça o compartilhamento dessa live nas suas redes sociais, inscreva-se no canal e, além do compartilhamento, eu queria pedir para vocês que convidem pessoas para participarem aqui dessa live, para participarem do canal, tá? E vamos nessa, vamos continuando aqui. Muito obrigado às pessoas que estão mandando mensagens de carinho, muito obrigado às pessoas. Eu queria pedir desculpas às pessoas que não estão dispostas a ouvirem a verdade, então eu peço desculpas. As pessoas que estão decepcionadas, não fiquem, quem tiver decepcionado, não fique decepcionado comigo, tá? Se for para ficar decepcionado, não fique decepcionado comigo. Agora tem outro número aqui para você ligar, ó. Agora é de Brasília. Dá uma olhada aqui correndo para não perder. Se for para ficar decepcionado, pessoal, eu vou pedir para você não ficar decepcionado comigo. Se for para ficar decepcionado, fique decepcionado. Quem acabou com o governo Lula não fui eu. Quem está acabando com a presidência da República, quem está acabando com a esquerda, quem está acabando com o PSOL, quem está acabando com o Partido dos Trabalhadores, são as pautas identitárias. As pessoas não estão mais dispostas a serem submetidas a pautas identitárias. Então, eu peço para você, se alguém está decepcionado, é com pauta identitária. Aqui a situação virou, tá? A direita, esse ano, é muito difícil. Eu queria passar para vocês números de pesquisas, tá? Antes desse evento, voltando, confirmando, evento do Nicolas Ferreira é o maior evento político dos últimos tempos. Não adianta ir para canal fake news, como o canal do Thiago dos Reis, que está falando que é 4 pessoas que ficam fazendo videozinho para rede social. Vocês vão se iludir. O evento do Nicolas Ferreira é o maior evento político dos últimos tempos. O Nicolas Ferreira é a maior voz da política brasileira nesse momento. É o cara que a esquerda pode abominar, mas a direita ama o Nicolas Ferreira. O pessoal tá aqui com faixa de Nicolas presidente. Nicolas não pode ser candidato a presidente por causa da idade, porque se ele fosse candidato a presidente, ele venceria. E o Nicolas, ele apoia o Flávio. Então nós estamos numa situação aqui que não adianta a pessoa entrar para o negacionismo. Não adianta você entrar para o negacionismo e imaginar que me xingar vai fazer o presidente Lula recuperar o que a Janja tirou. Né? A Janja derrubou, a Janja colocou o identitarismo na esquerda e que acabou com o governo Lula, não fui eu, tá, gente? Olha, e eu vou querer trazer para vocês alguns dados aqui que são importantes. O governo Lula, quando o Lula assumiu, o governo Lula caiu a popularidade vertiginosamente porque a Janja só fazia palhaçada. Depois que passou o primeiro ano de governo Lula, esconderam a Janja um pouquinho. Quando esconderam a Janja, o governo Lula começou a crescer um pouco, começou a crescer novamente. Daí a pouco voltam as pautas identitárias com força total. E aí o que aconteceu? O governo Lula despencou. E não adianta. O maior cego é aquele que não quer enxergar, gente. Eu estou fazendo uma análise transparente para vocês. Eu estou fazendo uma análise baseada nas pesquisas dos últimos dias. Então, se quem tiver com raiva de mim, eu vou falar com você. Você está com raiva de mim? Você está com raiva dos institutos de pesquisa, porque olha só, os institutos de pesquisa, eles estão mostrando desde o momento em que o Maduro foi capturado pelo Trump e a direita se uniu toda em volta da comemoração da captura do Maduro, desde o momento em que o Flávio Bolsonaro pediu à direita para se unir, no lugar da direita ficar brigando, desde esse momento, a campanha da direita, ela começou a crescer e todas as pesquisas mostravam isso. Me xingar não vai fazer a coisa mudar. De uma hora para outra, as pesquisas que mostravam o crescimento do Flávio Bolsonaro, algumas começaram a mostrar o Flávio Bolsonaro na frente do Lula. Não adianta me xingar. Os institutos de pesquisa fizeram pesquisas que perguntaram para as pessoas espontaneamente. Olha a pesquisa. Você é de direita ou de esquerda? 80% das pessoas responderam que são de direita. E aí eu pergunto para você, você me xingar adianta? Você que está ainda
nessa onda que você... Ah, eu sou de esquerda, eu sou de esquerda. Você não entendeu que o conceito de esquerda mudou. Esquerda 20 anos atrás podia significar trabalhador, esquerda 20 anos atrás podia significar redistribuição de renda, mas o povo brasileiro hoje entende o termo, e 80%, gente, isso é pesquisa, 80% do povo brasileiro hoje entende que esquerda é sinônimo de aborto, é sinônimo de trans, é sinônimo de criança trocando de sexo, é sinônimo de banheiro unissex, é sinônimo de linguagem neutra. Ninguém, assim, 80% do povo brasileiro não... Ó, isso é pesquisa. Gente, pesquisem aí, quem estiver duvidando, pesquisa. Pesquisa mostra que 80% do povo brasileiro se diz de direita. Porque ser de esquerda tem causado vergonha no povo. Ser de esquerda, ultimamente para algumas pessoas, tem significado apoiar, por exemplo, cotas nas universidades para pessoas trans. Pessoas trans, elas decidiram ser trans, não tem que ter homofobia, não tem que atacar as pessoas trans, mas dar cota para a universidade revolta. Deixa eu agradecer aqui o Diego Madenal. O povo quer saber de gasolina barata e carne na mesa, emprego, tudo que não aconteceu no Bozo. Meus sentimentos, você não está bem psicologicamente, busque tratamento. Olha só, deixa eu te contar uma coisa. O povo quer saber, antes de tudo isso, eu vou te falar, eu vou te responder, tá? O que adianta o povo ficar olhando para gasolina barata, mas não ter uma família para colocar dentro do carro para poder usar a gasolina, porque as pautas da esquerda estão destruindo famílias. As pautas do PSOL, as pautas identitárias do governo federal, elas estão destruindo famílias. Eu, particularmente, eu prefiro não ter um carro e ter a minha filha do meu lado do que uma situação na qual as pautas identitárias estão destruindo as famílias. Então essa bobagem que você escreveu aí não representa a intenção do povo, tá? Eu digo para você que se você fizer uma pesquisa hoje, e se a Alana tiver... Alana, faz uma pesquisa aí. Diego, você consegue fazer essa pesquisa daí que a Alana não deve estar assistindo? Faz uma pesquisa aí para a gente ver. Eu queria perguntar agora nesse momento, já que o colega trouxe isso aqui, o que é mais importante para você? Picanha na mesa ou a família dentro de casa, ou a família unida? Eu quero fazer essa pesquisa agora só para eu ter uma noção de qual é mais importante para o povo brasileiro: picanha na mesa ou família unida? Eu garanto para você que a maioria do brasileiro prefere a família unida do que a picanha na mesa. Isso é uma coisa que eu tenho total tranquilidade de te falar. Então essa conversinha de que o povo está preocupado só com a gasolina, o pão na mesa e etc. Não, o brasileiro tem princípios, o brasileiro tem valores, e eu digo para você, eu prefiro ter miojo para comer durante a vida inteira e ter minha família unida do que ter minha família destruída por causa de uma promessa de uma picanha que, no final das contas, o presidente Lula não pôde realizar, porque o presidente Lula não pôde governar, porque ele foi tomado, o governo foi tomado por uma pauta identitária de destruição da família. Então, eu queria te dizer que é melhor você parar de falar essa bobagem. E essa coisinha de escrever, o povo quer isso, quer aquilo, cara, você não está entendendo. Nós estamos no primeiro... Olha, hoje nós estamos vendo o primeiro movimento do Nicolas Ferreira, que é o primeiro movimento de direita nesse ano eleitoral. Na mesma semana, nós tivemos o MTST abandonando um evento do Lula, porque o MTST foi praticamente impedido de entrar no movimento. O movimento de rua do presidente Lula, ele simplesmente saiu fora do evento em Maceió, porque o movimento de rua não foi bem recebido. Esse é um ponto. O movimento de rua do presidente Lula não foi bem recebido pela equipe do Lula. No mesmo dia em que o movimento de rua
do presidente Lula não foi bem recebido no evento Lula em Maceió, ou seja, esvaziou o movimento, o Nicolas Ferreira estava com milhares de pessoas na rua no primeiro evento da direita que está acontecendo esse ano. Então, o maior cego é o que não quer enxergar. O maior cego é o que não quer enxergar. Você não precisa falar que você é de direita. Basta você falar que quer o Brasil, um Brasil que defenda a família. Basta você falar isso. Se você tem vergonha, se você é de esquerda, você já percebeu que a esquerda não é mais a esquerda de antigamente? Se você já percebeu que o Partido dos Trabalhadores hoje é um partido das... PT não é partido dos... Desculpa falar, tá, gente? O PT, há um certo tempo, deixou de ser Partido dos Trabalhadores para ser Partido dos Trans. Quem fez discurso em favor dos trabalhadores, na última postagem que eu vi, foi o Paulo Figueiredo. Quem fez um tweet a favor dos trabalhadores nos últimos dias foi o Paulo Figueiredo. Não foi o Partido dos Trabalhadores. Então, no momento em que a sigla do Partido dos Trabalhadores deixa de significar Partido dos Trabalhadores para significar Partido dos Trans, é a hora de você pensar se vale a pena você continuar com essa teimosia, né? Tá na hora de você pensar se realmente está certo você continuar me atacando. Deixa eu esquentar o pé um pouquinho aqui, que congelou. Se você quiser desligar, você desliga aqui, ó, rapidinho. Tá na hora de você pensar se é vantagem mesmo você negar o que está acontecendo e me atacar. Mas enfim, vou voltar agora para a análise, tá, gente? Então, parou de chover em Brasília, parou de chover, Deus é brasileiro, a chuva serviu, a tempestade serviu para mostrar que nem a tempestade seria capaz de parar o movimento. Basicamente isso que aconteceu. A tempestade não foi tempestadezinha, não, foi tempestade forte. Teve pontos que nós passamos aqui que a água estava na altura da porta do carro. Tempestade forte. E aí o que aconteceu? Todo mundo correu em direção ao local onde vai acontecer o movimento. Todo mundo continuou marchando na rua, e aí, no momento em que a marcha se formou, durante a tempestade, dava para ver que tinha mais de, 500 metros de pessoas correndo no meio da rua, em direção ao Cruzeiro, que é onde vai acontecer o evento. E olha só, o evento que foi ridicularizado pelo Lindbergh no início, como sendo uma firulinha, ele começou como uma marcha pela liberdade e se tornou a Acorda Brasil. E virou a Acorda Brasil. Tá? O movimento que começou como uma firulinha e que depois o Lindbergh... Olha só que coisa contraditória, né? O Lindbergh, que é uma pessoa que eu sempre critiquei a comunicação dele como sendo uma comunicação extremamente não assertiva, o Lindbergh falou que o evento do Nicolas era um evento ridículo. Aí de uma hora para outra o Lindbergh tentou usar a Polícia Federal, né? Pediu à Polícia Federal para proibir o evento, para bloquear. Não rolou. O evento chegou em Brasília, agora o evento está chegando lá no Cruzeiro, e mesmo no meio da tempestade, né? Então, se o Lindbergh fez a dança da chuva para poder cair essa tempestade aqui, o Lindbergh tentou bloquear o evento, e nesse ponto, eu peço desculpas, tá, gente? Porque eu sempre critiquei as bobagens do Lindbergh, sempre critiquei, mas nesse momento eu queria dizer para vocês que o que rolou foi o seguinte: o Lindbergh tentou bloquear o evento do Nicolas Ferreira na hora que ele viu que não ia ser uma firulinha, que o evento se tornou um evento gigantesco e que ia ser, e assim, o evento estava prestes a se tornar o maior evento político dos últimos tempos aqui no Brasil. O Lindbergh pegou... Pessoal, inscreva-se aí, eu fico falando feliz da vida, e esqueço de pedir inscrições. E você que está chegando agora, você que é de direita, você está vendo que o pessoal da esquerda está me cancelando, dá uma força aí, compartilha a live nos grupos, em todos os grupos que você participa, e manda um comando lá. Vamos apoiar o Leonardo Stoppa, porque o Leonardo Stoppa está falando verdade, está sendo cancelado por falar a verdade. Então agora é a hora que eu preciso rir, tá? Agora é a hora que eu preciso rir. O Lindbergh fez um vídeo falando que o evento ia ser uma firulinha. Quando ele fez o vídeo falando que o evento ia ser uma firulinha, eu já tinha falado que eu viria pro evento. Falei, o evento não vai ser uma firulinha, não.
Eu sou estrategista político. O Nicolas é o maior estrategista político hoje no Brasil. Deu para perceber que o evento seria gigante. Aí, 3 dias depois, Sim. o Lindbergh Farias tenta cancelar o evento, que ele mesmo falou que ia ser uma firulinha. Pediu a Polícia Federal para cancelar o evento. Aí o Lindbergh Farias foi... O Lindbergh Farias não conseguiu cancelar o evento que ele falou que ia ser uma firulinha. Compartilha aí, pessoal. O Lindbergh Farias não conseguiu cancelar o evento que ele falou que ia ser uma firulinha. E aí, o que ele fez? Ele foi e fez uma dança da chuva. O Lindbergh Farias, 3 tentativas do Lindbergh Farias para acabar com o evento do Nicolas Ferreira. A primeira foi falar que era uma firulinha. O evento ficou gigante. Depois o Lindbergh Farias pediu à Polícia Federal para bloquear o evento, para não deixar o evento acontecer. A Polícia Federal estava lá protegendo as pessoas, a polícia estava lá ajudando a coordenar o evento, né, para que não acontecesse, por exemplo, nenhum acidente. A Polícia Federal não obedeceu o Lindbergh Farias. E aí, no meio dessa brincadeira, o Lindbergh Farias foi e viu que não ia ter jeito mesmo de bloquear o evento. O Lindbergh Farias partiu para uma dança da chuva. A tempestade caiu, mas já parou. No meio da tempestade, né, enquanto o Lindbergh Farias estava fazendo a dança da chuva e a tempestade estava caindo, o que a galera fez foi continuar andando. Continuaram correndo, cantando e pedindo a liberdade, tá? Lembrando que o movimento do Nicolas Ferreira tem pessoas no movimento que estão pedindo todo tipo de coisa, tá? As pessoas estão reunidas porque elas não acreditam no processo eleitoral brasileiro. Essas pessoas que estão no evento, elas pediram simplesmente a impressão dos votos que nunca foi atendida. Lembrando que esse é um ponto que eu falo há 6 anos. Se o povo brasileiro não acredita na urna eletrônica, é preciso colocar a impressão dos votos, conforme o outro lado está pedindo, para que o povo acredite no processo eleitoral. Durante 6 anos eu pedi isso. Já vamos aí para as eleições de 2026 sem a impressão dos votos. Tudo bem, mas de qualquer maneira, essas pessoas que estão lá são pessoas que começaram a marchar para pedir a liberdade das pessoas que foram presas no 8 de janeiro. Eu comecei a marchar com o Nicolas Ferreira para pedir que as crianças que estão em casa, distantes dos pais que estão presos por causa do 8 de janeiro, voltem, porque a coisa já virou, gente, uma saga punitivista. Manter esse pessoal preso vai ser basicamente assim, vai pegar o pessoal do 8 de janeiro, esse pessoal que está preso lá ainda, vai deixar preso pro resto da vida para botar medo, para ninguém ter coragem de ir para as ruas, porque tá parecendo que é isso. Vamos deixar o pessoal do 8 de janeiro preso até morrer, porque assim ninguém vai ter coragem de ir para as ruas de novo. Então a galera foi para as ruas. Pessoal que está chegando aí pelo canal pela primeira vez, compartilhe nos grupos, convidem pessoas. Lembrando, estou sendo cancelado, extremamente atacado aqui pelo pessoal da esquerda que não gosta, que fala a verdade. Eu queria agradecer muito as pessoas que, apesar de serem de esquerda, me mandaram apoio, falando que vão continuar no canal, porque detestam o fato de que o Partido dos Trabalhadores virou identitarista, tá, gente? Para vocês, inclusive eu vi um vídeo de uma pessoa uma pessoa de direita falando sobre o fato de eu ter saído da esquerda, né? Não sou mais apoiador do PSOL, não sou mais apoiador do PT, e a pessoa falou uma coisa, falou, gente, o trabalhador de esquerda, que não é identitário, ele é praticamente o que a direita é hoje, e para assustar, o pessoal da direita fala de extrema direita, como se todo mundo que tivesse, mais ou menos assim, todo mundo que está nessa caminhada com o Nicolas Ferreira tá com o machado do Jason matando pessoas, né? É mais ou menos isso, todo mundo é fascista. É essa a ladainha que as pessoas estão nesse momento jogando aí para tentar assustar. Não, todo mundo que está no evento, todo mundo que está na passeata do Nicolas Ferreira é fascista, é nazista. Não, gente, são famílias, são pessoas que estão ali simplesmente porque não concordam com a forma como o Brasil está sendo governado. São pessoas que não concordam em terem votado no presidente Lula. Olha só,
Muitas pessoas que abandonaram o PT, que abandonaram o presidente Lula, elas revoltaram. Ontem foi o abandono do MTST. Quem for de esquerda e tiver revoltado, porque não gosta de eu estar falando a verdade, é muito simples, é só você pesquisar aí, ó. MTST abandona Lula em Maceió. São pessoas, olha, muitas pessoas que estão hoje saindo, não apoiam mais o governo, essas pessoas estão pulando fora porque votaram no presidente Lula e agora quem está governando muita coisa é a Janja. Muitos apoiadores de mídia do presidente Lula, olha só, vou contar para vocês que estão chegando aqui agora. Para quem não é inscrito ainda, eu vou contar uma história para vocês que eu vi muita gente passar e eu estava junto, eu passei isso junto. Olha só que loucura, tá? Durante todo o tempo em que a galera estava apoiando os youtubers do Lula todos apoiando o Lula, durante o tempo que o Lula foi preso, os youtubers do Lula todos apoiando o Lula durante o tempo em que o Lula foi candidato. Assim que o Lula ganhou, a Janja julgou os youtubers todos fora e chamou só o Felipe Neto. Então, é uma coisa que, gente, não dá para entender como que esse pessoal conseguiu ser tão incompetente na gestão de apoiadores. O pessoal julgou os comunicadores fora, todos. Eu acho que a Janja pensou assim, é mais fácil chamar o Felipe Neto, que tem 40 milhões de seguidores, para ser o nosso youtuber oficial, do que chamar todos os youtubers que ajudaram, porque vão ser muitos, né? Vai ter que distribuir muito pão com mortandela para todos esses youtubers que ajudaram. Então os youtubers que ajudaram o presidente Lula, os influenciadores que ajudaram o presidente Lula, eles foram jogados fora pela Janja, porque a Janja preferiu ficar de boa só com o Felipe Neto. Isso aí já foi uma pancada, gente. Isso já foi uma facada no coração. E aí os veículos grandes que apoiaram o presidente Lula, canais grandes que apoiaram o presidente Lula, viram o presidente Lula chegar e a Secretaria de Comunicação enfiar o dinheiro todo na Globo. Alô? Isso foi outra facada. Então, estrategicamente falando, o que aconteceu foi uma facada no coração do eleitorado. E aí o eleitorado do presidente Lula, que está aí, né, vai abaixar o imposto para quem ganha até 5 mil reais. Com 3 anos, abaixou muito o imposto para quem ganha 5 mil reais. Foi aprovado, não aconteceu ainda. Mas durante esses 3 anos, é só aumento de outros impostos. Então, tá uma situação que quem é trabalhador, quem é trabalhador não tá mais nessa vibe, como as pessoas estão pensando. Valeu. Deixa eu pedir para você que está conhecendo o canal agora, para deixar o like, deixa o like. Eu vou pedir para você que está conhecendo o canal agora, que compartilhe para a gente aumentar o alcance. Convide pessoas dos seus grupos, dos grupos que vocês participem. Convidem pessoas para que venham conhecer o trabalho. É um trabalho que eu faço. Hoje eu estou aqui cobrindo, claro, para que vocês entendam, para quem está chegando no canal agora, hoje eu estou cobrindo aqui o maior evento político dos últimos tempos, que é a caminhada do Nicolas Ferreira, mas de segunda a sexta eu faço a análise do Estopa, que é às 5 horas da tarde, e depois às 10 horas, de 10 às 11 horas da noite, eu faço o Léo Estopa ao vivo, quer dizer, giro de notícias às 5 horas da tarde, Léo Estopa ao vivo, análise do Estopa às 10 horas da noite. Eu já estou começando aqui, já fiz 4 horas de live hoje, tá? 4 horas de live hoje. Muito obrigado. E agora, você que é da direita, você que é conservador, você que é a favor da família, você tem do seu lado agora uma pessoa que estudou demais para ser analista. Você que é a favor da família, você que é a favor de pais e filhos crescendo juntos, você tem ao seu lado agora os maiores analistas políticos do Brasil. Pode ficar tranquilo que enquanto tiver um pai distanciado dos filhos por causa das pautas identitárias, eu estarei aqui gritando por vocês, gritando pelo conservadorismo e gritando contra o identitarismo.
O identitarismo destruiu a minha família. Tomara que o identitarismo acabe para não destruir família de mais ninguém. E vou contar para você, vou tranquilizar você agora, que é conservador e tem medo do identitarismo destruir sua família, tá? Vou tranquilizar você. O identitarismo cresceu nos Estados Unidos, o Trump ganhou. O identitarismo cresceu na Argentina, o Milei ganhou. O identitarismo cresceu na Europa, a direita ganhou praticamente na Europa inteira. Onde o identitarismo cresce, o conservadorismo derrota. O identitarismo, ele destruiu o trabalhismo. O identitarismo destruiu o trabalhismo. Mas nós vamos destruir o identitarismo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E daqui a pouco eu volto ao vivo, direto do evento, que é o maior evento político dos últimos tempos, acontecendo aqui no Brasil, direto de Brasília. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e vamos nessa. Valeu, muito obrigado.